Então, o recarinho estendeu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Até aí, querido. Pode sentar. Nós estamos vivendo aqui nesse texto, um período ali em Babilônia, do rei Dário, o Dario, esteja ali fazendo uma mudança na sua administração. Então o rei estava fazendo uma mudança na sua administração. E nessa mudança ele constituiu 120 homens para o ajudarem na administração do reino. E aí
Daniel, ele é muito citado enquanto jovem, enquanto adolescente, porque ele foi realmente um exemplo de jovem, um exemplo de adolescente, ele foi um exemplo na sua juventude. Grandes coisas fez o Senhor através da fidelidade de Daniel. Mas aqui, quando aconteceu essa promoção, Daniel não era mais um menino, nem um jovem. Daniel já era idoso. Daniel já tinha cerca de 80 anos quando aconteceu esse relato, esse episódio que a Bíblia está aqui narrando. Que o rei Dario separou homens para ajudá-lo na administração do reino. Então ele chamou 120 homens e chamou, dentre esses homens tinham 3, e ali Daniel era o mais importante. Então o que aconteceu com essa promoção? Daniel, ele foi grandemente exaltado. Mas acontece que antes da exaltação que o Senhor tem para nos dar, porque esse mesmo Daniel que está aqui agora vivendo o capítulo 6, ele viveu o capítulo 1, ele viveu o capítulo 2, ele viveu o exílio, ele viveu as tristezas de ter saído da sua pátria. Então, querido, quando chegou a exaltação do capítulo 6, Daniel já tinha passado, tanto que ele era jovem e agora ele já era velho. Daniel já tinha passado por muitas coisas que o amadureceram, que provou que ele era um servo do Senhor. E muitas das vezes nós queremos hoje, chegamos na igreja hoje, já queremos uma grande exaltação, uma grande vitória amanhã. Mas Deus, querido, Ele prepara primeiro as nossas vidas. O Daniel que recebeu essa exaltação no capítulo 7, que vocês sabem o que é. Daniel teve um grande livramento do Senhor, que até uma criança de escola dominical sabe. Daniel foi livre dos leões. Mas o que aconteceu foi que Daniel, ele tinha uma convicção no seu coração, na sua mente. E ali, nessa promoção, Daniel olhava para a direita, tinha alguém. Olhava para a esquerda, tinha alguém. E ele estava igual a esses dois, tanto da direita como da esquerda. Mas quando ele começou a sobressair, quando ele começou a melhorar, quando ele foi exaltado pelo rei, de ser ali o homem que estava acima de todos aqueles homens, né? Ele recebeu ali uma grande oposição. Porque quem estava de um lado e que era igual, e quem estava do lado esquerdo era igual, quem estava do lado direito era igual, mas agora ele não era mais igual. Muitas das vezes, Deus nos exalta no trabalho, Deus nos exalta na família. Você de repente compra uma casa e seus parentes ainda não têm. Então toda a bênção que Deus te dá, querido, ela é sinal de vitória para você, mas de inveja para quem está perto. Então quando ele recebeu essa exaltação, não é diferente comigo e com você. Se prepare. Toda vez que o Senhor te exaltar, todas as vezes que o Senhor te der uma bênção, você vai ser alvo de inveja. Os invejosos de plantão. Será, gente, que existe inveja? Até uma criança sabe que sim. E a inveja, ela corrói o invejoso. E ele fica como ficaram aqui esses companheiros aqui de Daniel. Esses homens que estavam ali na administração junto com ele. Eu tenho certeza que você já experimentou, que você já teve uma experiência de inveja. De alguém querer te matar por causa da bênção que Deus te deu. Mas essas pessoas que estavam ali vendo a vitória de Daniel, em Daniel 6, será que eles sabem de Daniel 1? Será que eles sabem de Daniel 2? Será que eles sabem a história de Daniel quando foi exilado, quando saiu da sua pátria, quando sofreu aquele sequestro, quando sofreu aquela ruína?
Não. As pessoas só veem um momento da sua vitória. Elas só veem o momento em que você é exaltado, o momento em que seu ministério flui, o momento que você é promovido no seu trabalho, o momento que você consegue comprar a casa própria, o carro dos sonhos. As pessoas, queridos, elas se preocupam muito. Ninguém se preocupa com quantas horas você trabalha por dia. Ninguém se preocupa, né? A minha filha estava falando para alguém: fala para ele se ele sabe quantas horas eu trabalho. Alguém que estava falando dela. Vê se ele sabe quantas horas eu trabalho. Não, com certeza. Ela perguntou, mas com certeza a pessoa não sabe quantas horas ela trabalha. Não interessa. O que interessa para a pessoa é quanto ela ganha. É quanto você ganha. O que interessa para as pessoas é a prosperidade que Deus tem para você. O que interessa para as pessoas é Deus cumprindo as suas promessas na sua vida. É a inveja da promessa que Deus está cumprindo. Porque tudo que nós recebemos é promessa. Porque se temos saúde é promessa, se estamos vivendo é promessa, se estamos prosperando é promessa, se temos paz é promessa. Nós somos o povo da promessa. Então, quando essas promessas começam a acontecer, as pessoas se revoltam. Foi o mesmo que aconteceu com Daniel. Os opositores de Daniel, puramente por inveja, não era outro sentimento. Era inveja. Né? E volta a falar, ninguém nunca perguntou a você o quanto você trabalha, mas está muito preocupado com o que você tem. Quem tem comércio sabe disso. Quem é empresário sabe disso. Quem é funcionário também sabe disso. Quantas férias você vendeu, quantas horas extras você fez, o quanto você se dedicou para ser melhor do que ele. Mas ele está preocupado com a sua promoção. Ó, fica de olho aí, porque esta palavra não foi à toa que o Senhor me deu. Existem invejosos de plantão. Foi assim que aconteceu com Daniel. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a inquirir a vida de Daniel. Eles olhavam para ele e não via nada de errado. Né? Não era adúltero, não era prostituto, não era beberrão, não era... Gente, nós precisamos encontrar alguma coisa neste Daniel. Precisamos encontrar. Vamos puxar o tapete dele. Né? Vamos puxar. Aí fala lá para o seu patrão que você está assim, é porque é no começo, que depois você vai dar o bote, que ele conhece alguém mais talentoso, mais qualificado do que você. Eu trabalhei muitos anos, né, como professor em outras escolas. Mas quando eu trabalhei para mim, quando eu abri a minha escola, foi que eu vim conhecer o quanto o homem é falso. Pessoas sorrindo para o colega. Sorrindo. E quando aquela pessoa dava as costas, ela me dizia horrores daquela pessoa. Olha, não fica não, não contrata não, porque é assim, é assado. Quando a pessoa voltava de novo, ela já estava de novo sorrindo com a pessoa. Então, eu pude conhecer de perto, porque fiquei na situação, né? O quanto as pessoas são falsas. Então, querido, o seu amigo é Deus, o seu confidente é Deus. Não conte o seu sonho para qualquer pessoa. Não conte a sua vida para qualquer pessoa. Não conte as suas tristezas para qualquer pessoa, não. Deus, Ele é seu amigo. E você não precisa. É lógico que Deus nos dá amigos. E esses você sabe quem é. Quem são? Nós sempre reconhecemos um amigo. É impossível você não reconhecer um amigo. A ele você pode falar quando Deus permitir também, porque o nosso melhor amigo é o Senhor. Então, eles começaram a procurar coisas para poder inquirir a vida de Daniel. E aí eles procuraram, e eles não acharam. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram assim: nós vamos agora procurar alguma coisa dentro da lei do Deus de Daniel. Vamos procurar agora, já que nós não encontramos no caráter, já que nós não encontramos no passado, nós não encontramos em lugar nenhum. Então nós vamos agora falar e querer sobre a lei
lei do Deus dele. Quantas vezes as pessoas, por nós sermos crentes, as pessoas dizem assim: ué, você não é crente? Como se crente tivesse que ser bobo. Todas as vezes que eu tive que fazer justiça, que eu tive que olhar pelos meus direitos, eu soube que alguém falou: mas não é crente? Então crente não tem direito, não. Crente é bobo, é paspalhão. As pessoas têm que fazer conosco o que elas querem e bem entendem. Então, as pessoas começam a procurar dentro da lei do nosso Deus. Tenta ver se encontra alguma coisa. E, querido, feliz é o crente que dá trabalho para o inferno. Feliz é o crente, bem-aventurado é o crente que dá trabalho para Satanás, porque ele vai ter que ficar procurando muito. Muitos de nós, ele passa meia hora procurando, ele já acha, porque dá brecha. Mas existe um remanescente fiel, existe uma igreja fiel que vai dar trabalho. Ele vai ter que procurar, e eles procuraram. E eu quero te dizer que existe gente de olho em você, por causa da inveja. Ela está procurando em você, na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, no seu negócio, no seu emprego. Eles estão procurando alguma coisa que possa te condenar. E quando eles não encontram, eles vão buscar no passado. Ah, porque era ex isto, ex aquilo, ex adúltero, ex isso. Mas o que acontece? Nós não estamos dizendo que nós não temos passado, mas nós estamos declarando que Jesus curou o nosso passado. E nós estamos de pé, de cabeça erguida, porque se existe algum ex, o sangue de Jesus purificou. Mas as pessoas trazem à tona, por inveja, o assunto da ex isso, da ex aquilo, para te humilhar, para me humilhar. Mas acontece que isso não é humilhação, eles se enganam. Porque quando eles trazem à tona o nosso passado, eles estão dizendo o quão poderoso é o nosso Deus. Quando eles trazem à tona o nosso passado, porque no presente eles não encontraram nada. Porque na nossa vida atual eles só encontraram atos de justiça. Aleluia! Porque quando você é um cidadão que paga os seus impostos, é ato de justiça. Quando você é um cidadão que trabalha direito, trabalha honestamente, honra o seu patrão, honra os seus clientes, são atos de justiça. Então eles não encontram no seu presente, eles não encontram iniquidade, eles encontram justiça. Então a raiva aumenta, porque eu procurei algo para fazer, para falar. Procuram algo de você para falar, da sua conduta para falar, não encontram. Eles encontram agora no seu presente atos de justiça. Então eles vão lá no passado pegar aquilo que você fez, aquilo que você foi um dia. Mas o intuito dele é desclassificar a sua vida atual. O intuito deles, o diabo usa essas pessoas para terem sede do seu passado, para desclassificar o que você está fazendo hoje. Então, se você prega, eu estou pregando agora, ela está pregando agora, mas lá no passado fazia isso e isso, para desclassificar o que você está fazendo hoje. Ela é casada, é bem casada hoje, mas andou com fulano, com ciclano. Mas ao invés, eles pensam que estão desconstruindo aquilo que você está fazendo hoje. Não, querido, ninguém vai apagar o que Deus fez por você, não. Ninguém vai apagar o que você está fazendo hoje. Ninguém vai apagar aquilo que você é, o cidadão que você se transformou. Ninguém vai apagar. E o seu passado, ele só vai servir para uma coisa, para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. E quem
pensa que vai pegar algo do passado para trazer à tona, para tentar desconstruir, desclassificar aquilo que você faz, aquilo que você fala, ele está enganado, porque comparando o seu passado com o seu presente, as pessoas precisam dizer glória a Deus. As pessoas têm que dizer glória a Deus. Então, como eles não acharam nada na vida dele, eles foram procurar na lei do Deus de Daniel. E como eles não paravam na perseguição por inveja, eles olharam Daniel orando 3 vezes ao dia. Daniel tinha uma janela, querida. E essa janela, ela era para Jerusalém. E ele abria aquela janela. E quando ele abria aquela janela, ele orava 3 vezes na direção de Jerusalém. E eles viram tudo isso por conta da promoção. Quando não é promoção no trabalho, querido, é também na vida espiritual, porque as pessoas vão vendo o seu crescimento, entendeu? As pessoas vão vendo que você era um crente que ia uma vez ou outra, agora você está todo dia. Que você era um crente que andava de cabeça baixa, agora você está andando de cabeça erguida. Que você era um crente que vivia falando para todo mundo as suas mazelas, agora você não fala mais. As colegas lá do trabalho achavam que você ia ficar o tempo todo choramingando, falando das coisas ruins que talvez, das suas dificuldades. Mas hoje você passa e a pessoa pergunta como você está e você diz, está tudo bem. E as pessoas veem você crescendo também espiritualmente, feliz com o Senhor. Então eles tramaram uma cilada. Nós vamos fazer de tudo para que o rei faça uma lei, para que durante 30 dias, ninguém possa orar a outro Deus. Durante 30 dias, vamos exaltar. Eles foram com o argumento de que estavam exaltando o rei. Eles começaram a bajular o rei, dizer, ó rei, vive para sempre. Ó rei, dentro do seu reinado, nós queremos te exaltar. Vá, faça um edito, uma lei. Pelo menos 30 dias, só você vai ser adorado aqui. Ninguém vai pedir nada ao outro Deus. Olha só a astúcia deles. Porque eles sabiam que eles iam pegar na espinha de Daniel. Porque eles conheciam a fidelidade de Daniel. Eles conheciam. Então eles falaram com o rei, convenceram o rei a se dar um edito real, dizendo que durante 30 dias não se poderia honrar, nem orar, nem pedir nada a outro Deus ali, a não ser ali o Deus daquele lugar, para honrar o rei Dario. E o rei Dario assinou um decreto, e o decreto saiu. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi assinado. E esse edito saiu. Quando Daniel soube desta lei, que ele não poderia mais orar, então ele sabia no seu coração que ele não ia fazer isso. Daniel não ia fazer, ele ia continuar orando. Ele sabia que ele ia continuar orando. Então Daniel, ele recebeu aquela notícia, e com isso ele já teve certeza, olha, eles vão me matar, porque eu não vou parar de orar. Não vou fechar minha janela. Você entendeu o que é que o adversário quer? O adversário, ele quer que você feche a janela. A janela de oração. Ele quer que você feche o seu contato com Jerusalém. Ele quer que você feche o seu contato com o céu, o seu contato com Deus. Ele está preocupado com o que você está orando, porque se você está posicionado, se você está orando, se você está buscando a Deus, o inferno está perdendo. Ele está preocupado com a sua janela. Tem uma janela aberta aí?
Aleluia. Tem uma janela aberta aí, porque se ela não tiver, ela abre hoje no nome de Jesus. E você vai orar, e você vai buscar a Deus, e você vai prevalecer. O céu conta com você, querido, com esta janela aberta. O que o diabo quer é que você feche a sua janela. Então, Daniel foi para casa. Dizem os historiadores que ele não estava em casa. Ele foi para casa quando ele recebeu essa notícia. Por que ele foi para casa? Por que ele não saiu desesperado procurando as pessoas para dizer: e agora o que vai ser de mim? Falar que não ia fazer, receber conselhos. Por que ele foi direto para casa? Porque era lá na casa dele que tinha janela. Era lá na casa dele que tinha essa janela aberta. E crente, querido, posicionado, crente sério, que sabe o plano que Deus tem para a sua vida, não fica desesperado, não. Ele continua a sua vida normalmente, mesmo quando recebemos notícias de morte. Mesmo quando recebemos notícias que vão nos prejudicar, a nossa função é irmos para casa e abrir a janela. É isso que temos que fazer. Chegou uma notícia de desemprego, vá para casa, abra a janela. Chegou uma notícia de divórcio, vá para casa, abra a janela. Porque essa janela, querida, é o contato que você tem com o céu. Essa janela é o contato que você tem com o Senhor, o Deus das nossas vidas, o Deus de Daniel. Então, como ele sabia que não ia fazer. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Daniel, por 30 dias, era só 30 dias. Ele podia. Daniel, nós sabemos que ele foi para a cova. Ele foi para a cova justamente porque ele não deixou de orar. Ele não fechou a janela. A ligação que ele tinha com Deus. Ele não fechou. Ele não mudou de opinião porque as coisas ficaram difíceis. Ele não fez uma mesclagem fingindo que ele não era tão crente assim, porque as coisas estavam difíceis. Ele não fez de conta que não era crente e que não era ele que tinha aquela janela, não. Ele se posicionou, ele disse: sou eu mesmo, tenho uma janela aberta para Jerusalém, e a minha janela vai continuar aberta. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu não quero saber de leis contra a palavra de Deus. Eu não quero saber do que estão dizendo que vai acontecer, porque a sua vida, ela não está à mercê de decreto de rei nenhum, não. A sua vida, ela está nas mãos de Deus. Eu não vou deixar de orar porque existe um edito do rei. Eu não vou fechar a minha janela porque existe um edito do rei. Não feche a sua janela porque as circunstâncias estão dizendo que não. As circunstâncias estão apontando, te esmagando. O peso está sobre os teus ombros e você está pensando em desistir. Não feche a sua janela. Você está proibido de parar aí, nesse trecho do capítulo 6. Nós estamos proibidos de parar na ameaça. Querido, nós estamos proibidos de parar quando dizem que nós não vamos conseguir, de parar quando dizem que nós não vamos prevalecer, quando dizem que a nossa religião ela é retrógrada, que a Bíblia é ultrapassada, quando dizem que nós não vamos conseguir atravessar, não precisamos ter medo, nem fechar a nossa janela, perder a nossa esperança, deixar de ler a Bíblia, deixar de ser o crente que nós somos, nos mascararmos com medo das pessoas não quererem ficar perto de nós, de perdermos o nosso emprego, de perdermos a amizade com a parentela. Não, posicione-se. Se lá no seu trabalho você vai ficar sozinho, fique sozinho. Se você vai deixar de ser chamado por algumas coisas, porque você é crente e posicionado,
Você não está perdendo nada não, mesmo porque a sua vida não depende do decreto real. A sua vida depende de Deus. É Ele que tem o seu futuro nas suas mãos. É Ele que tem o que vai acontecer nas suas mãos. E não vai ser diferente com você, como foi com Daniel. Nós sabemos que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas nós sabemos o que aconteceu. Sabemos. É assunto de escola dominical, infantil. Né? Os leões ali. E ele realmente continuou com a sua janela aberta, orando. E eles pegaram ele nisso. Olha, rei, Daniel não faz. Ele continua ali, com aquela janela aberta. E ele continua do mesmo jeito. Ele não muda de opinião, não. Então pensa aqui comigo. Será que Daniel continuou orando? Custava ele ter... Ele não foi para a cova dos leões por causa da oração, não. Tem gente que diz assim, Daniel foi para a cova dos leões porque ele orava. Não foi porque ele orava. 30 dias. Ele podia orar no pensamento. Ele podia orar no pensamento. Ele tinha deixado de orar. 30 dias só. Ele podia orar no banheiro. Quantos de nós vamos para o banheiro quando estamos no trabalho e não podemos orar, nós vamos para o banheiro orar? Né? Quando o diabo se levanta lá na cliente, quando o diabo se levanta lá no patrão, a gente vai lá para o banheiro e diz, Senhor, derruba aí esse demônio. E ele cai. Por que Daniel não foi para a cova dos leões? Por causa da oração que fazia. Daniel foi para a cova dos leões por causa do seu posicionamento. Ele foi por causa da sua crença, da sua fé. Ele foi porque ele não quis dizer, eu vou deixar de orar ao meu Deus, porque uma lei está mandando, porque estão me acusando, porque estão mentindo contra mim. Porque se ele quisesse não deixar de orar, ele orava em pensamento. Porque ele não orou em pensamento. Não foi porque ele orava não, foi porque ele quis manter um posicionamento. É o seu posicionamento que afronta, é o seu posicionamento que deixa as pessoas com raiva de você. É o seu posicionamento que deixa, quando as pessoas estão conversando e que você chega, as pessoas saem. É por causa do seu posicionamento que as pessoas não podem te apontar que você é um crente meio tigela, que você é um crente morno, daqueles que o Senhor vai vomitar. Daniel, ele não deixou de orar para dizer que ele não tinha medo, que ele era um crente posicionado, que ele ia continuar com a janela dele aberta, que ele ia continuar com a janela dele aberta. Eu vou continuar indo para a minha igreja. Eu vou continuar lá em casa. As coisas estão pegando fogo. O marido está dizendo que vai embora, mas eu continuo indo para a igreja. Eu continuo no meu posicionamento. Lá no meu trabalho as coisas estão ficando difíceis. Tem lá uma pessoa difícil que não me quer lá porque eu sou crente. É uma nova gerente que chegou. Tem raiva de mim, não quer que eu continue na empresa porque eu sou crente. Eu digo para você, você vai ficar lá, e se você sair, Deus vai te colocar em algo melhor. Eu perdi um emprego porque eu não quis entrar dentro de uma determinada igreja e rezar para Santo Antônio, para esse, para aquele. Eu tinha que entrar porque fazia parte do projeto, fazia parte da minha profissão, e eu disse que não. Passei algumas dificuldades depois que deixei um emprego muito bom. Essa escola, ela tinha o preço de uma universidade. De tão cara que ela era e de tão bem que ela pagava. Mas quando eu tive que me ajoelhar lá, junto com os meus alunos, que a igreja era muito ligada à igreja católica. A escola era muito ligada. E eu disse não. Mas naquela época também uma pessoa trabalhava com alimentos, e ele também me aconselhou a dizer não. Só que quando eu precisei, ele me negou, né? Ele disse não. Não dá para confiar no homem não, querido. Mas eu deixei o emprego, porque eu confiei em Deus. Eu sabia que Deus ia suprir as minhas necessidades, e foi exatamente quando eu comecei a minha trajetória como empresária.
Foi quando eu saí daquele emprego, Deus falou comigo: eu vou fazer algo extraordinário por você. E me deu a planta do que eu tinha que fazer. Porque eu deixei. Enquanto o piso do professor, vamos supor, se o piso do professor naquela época fosse R$1.000, eu ganhava 3. A escola pagava 3 vezes o piso. Mas eu deixei. Era uma carteira que me abria a porta de todas as outras escolas, porque era uma escola com um nome muito forte. Mas por 3 vezes eu disse não. O diretor morreu e eu tive que fazer uma novena, tinha que ter a reza para a alma do homem. Eu digo: não, isso aí não tem como. Não vou fazer. Tive medo? Tive receio? Tive. Estava casada também. Sabia também que meu marido não ia, ele ia segurar ali a onda, mas eu deixei o emprego que eu amava, que me habilitava a estar em outros lugares. Mas menos de 1 ano eu já estava com a minha primeira escola. Eu saí por amor ao Senhor, porque eu não queria estar diante daqueles ídolos. Vale a pena, querido. Não estou te aconselhando a fazer nada de que no seu emprego não, tá? Porque às vezes nos aconselham a deixar emprego e quando a gente precisa, ninguém te ajuda. Eu não fiz por causa do conselho daquela pessoa que disse: não faça não. Não faça não. Essa pessoa vendia peixe e quando ela passava, ela não passava nem na minha rua. Para não correr o risco de eu pedir para ele me vender o peixe. Então não é por isso. Olha, aqui diz que o rei Dario, quando mandou Daniel para a cova, ele perdeu o sono, porque ele gostava de Daniel. Ele queria o bem de Daniel. Ele falou assim para Daniel: Daniel, o teu Deus vai te livrar. Ele gostava de Daniel, ele perdeu o sono. E a Bíblia diz que ele ficou preocupado com Daniel até o pôr do sol. Então, querido, o pôr do sol, até o pôr do sol significa o quê? A limitação do homem. O homem é limitado para te ajudar. Às vezes ele quer te ajudar, mas ele não pode. Porque ele é limitado. Ele ficou preocupado e ele não dormiu até o pôr do sol, falando da limitação. Mas Deus não é limitado não, e Deus te livra. Deus nos livra das nossas adversidades. Ele está conosco. Ele é fiel. E aconteceu assim. Simples assim. Daniel continuou com a sua janela aberta. Continue com a sua janela aberta, querida. Esteja você passando a situação que for, não feche esta janela que te liga ao céu, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum. Abra uma janela no seu trabalho, abra uma janela na sua casa, abra uma janela onde você estiver, abra uma janela que te liga ao céu. E ele não fechou a janela dele não, e ele simplesmente foi chamado, e o rei muito sem querer mandou Daniel para aquela cova. E ele foi para ali, e ali ele ficou, e o rei no outro dia, achando que ele estava morto, chamou Daniel, e Daniel estava vivo. Vive, ó rei, para sempre, que o meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele me livrou dos leões. Os leões também falam, querido, da perseguição. O presbítero teve um sonho comigo que eu era apedrejada. Ele precisava correr comigo por causa das pedras. E eu sei que as pedras virão. Virão os leões, virão as pedras, mas virá o anjo do Senhor. Virão os leões, virão as pedras, mas virá também o anjo do Senhor. Que não virá para o ímpio, que não virão para aqueles que nos perseguem, para aqueles que perseguem a igreja do Senhor, quanto mais se a causa for santa, quanto mais se for por causa da igreja do Senhor, quanto mais se for por causa dos cultos que você presta a Deus.
Quanto mais se for por causa da sua vida de obediência. Se o motivo for esse, pior ainda. Se o motivo for porque você serve a Deus, porque você obedece a Deus, porque você é fiel a Deus, se o motivo for esse, querido, pior para o ímpio. Porque Deus manda o anjo dele para a sua cova. Ele manda o anjo e você não vai ser comida de leão. Mas quando aqueles que mandaram Daniel para aquela cova foram para lá com a sua família, porque foi isso que o rei fez. O rei pegou a família daqueles que estavam falando contra Daniel, pegou a família dele, pegou ele e jogou lá, não ficou nada. Porque enfrentar a cova com um anjo, dá para passar. Agora sem um anjo, querido. E para a cova sem o anjo, a coisa fica difícil. Se Deus envia o anjo, Ele nos livra. Entendeu? Se nós vamos para a cova, mas se Deus vai mandar o anjo, e nós seremos livres. Mas quando o ímpio foi jogado, quando o malfeitor foi jogado, quando aquele que estava contra a obra de Deus foi jogado, entendeu? Porque Deus, Ele até pode, Ele vai estar a seu favor, se a luta for por coisas materiais. Ah, eu comprei essa casa aqui, a pessoa ficou com inveja e quis me prejudicar. Deus age. Mas se for porque você prega o evangelho, se for porque você é crente, meu irmão, é muito pior. Pode esperar, porque mesmo que você diga, Deus, tem misericórdia, não vai ter misericórdia, porque são inimigos de Deus, são inimigos da obra de Deus. Tem raiva de você por causa do nome de Jesus que você fala. Só de você começar a falar, você já vê a cara da pessoa se transformar. Não é por causa de você, não. Não é por causa de mim, não é por causa de você. É por causa do nome do Senhor. Muitos de nós seremos odiados por causa do nome do Senhor. O Senhor falou isso. O Senhor falou que nós seríamos odiados por causa do nome dEle. Perdem a paciência, começa a ficar com raiva. O clima já fica diferente porque você começou a falar do Senhor. Gostam até de você, entre aspas, né? Mas quando você começa com esse assunto de igreja, não dá não. E se ficar quieto, tudo bem, respeitar, tudo bem. Mas ai daqueles que se levantam contra a igreja de Jesus. Lembra de Judas? Quando ele se arrependeu e que ele saiu correndo, e que ele foi lá, olha aqui, eu quero devolver aqui essas 30 moedas de prata, o que foi que eles falaram? Isso aí é contigo. Se vira para lá. Isso aí é contigo, porque o que está esperando você não é fácil, não. Entendeu? Então, isso aí é contigo. É assim que o mundo faz. Quando você faz, confiando no homem e que se arrepende, a resposta é essa. Isso aí é contigo. Vai morrer para lá, sofrer para lá, se acabar para lá. Porque o mundo não tem pena, não tem dó de ninguém, não. Então, querido, vamos ficar com o Senhor, porque vale a pena. Porque na cova, se você for, se Deus permitir que você vá, o anjo do Senhor vai estar lá, para te livrar. E você vai dizer de manhã, vive o Rei, viva o Rei, viva o Senhor, que me livrou dessa situação, dessa enfermidade, dessa calúnia, dessa mentira. Tá, querido? A cova, ela está falando também, querido, de mentiras que lançam contra nós, pedradas que lançam contra nós, pedradas que são lançadas contra você e contra a sua casa. Se não acharem em você, procuram nos seus filhos, procuram na sua igreja, procuram no seu pastor, procuram no trabalho que você faz. Então a cova fala também da afronta que muitas das vezes nós sofremos porque somos crentes, palavras ditas, lançadas na sua cara. Pessoas que são usadas pelo diabo para lançar, para te maltratar, para te afrontar, para querer fazer você de boba.
para fazer você de boba, para mostrar que não te respeita, afronta, é cova. Mas para isso Deus envia o anjo dele para te livrar. Deus é a nossa sorte, querida. Ele sempre está enviando o anjo dele para nos livrar. E aí aquele rei que já gostava de Daniel, ele disse, bota o último versículo do capítulo 6, o último versículo. Bota o último versículo aí. Nesse texto também, no 6, vocês em casa, se vocês quiserem ler, ele fala também que quando ele jogou Daniel na cova, ele colocou lá também um selo, que havia muito isso na época aí do Antigo Testamento. O anel tinha um selo, e aquele selo ele era como um carimbo de um cartório real. E quando ele lançou Daniel na cova, ele botou também uma pedra com esse selo, para que ninguém pudesse livrar, para que Daniel não pudesse sair dali. Porque mesmo sendo crente, querido, se a situação é contra a nossa vida, é uma questão, a nossa reação é pela vida. Talvez se tivesse aberto, Daniel tivesse até fugido, corrido daqueles leões, porque é uma questão de sobrevivência. Ninguém fica no lugar de morte. Ninguém fica no lugar onde vai morrer. Tinha ali uma pedra. E eu lembro que muitas das vezes, dentro da nossa aflição, Deus coloca uma pedra. E um selo real. Mas não é para te matar, não. É para que você não saia de lá. Porque Ele sabe que Ele vai te livrar. Quantas mulheres nós temos aqui hoje que não deixou este casamento, não deixou o casamento, por causa dos filhos pequenos? É a pedra que Deus coloca para que você fique lá. Quantas mulheres disseram durante um período da sua vida, se não fossem os meus filhos, eu não estaria aqui recebendo esta afronta. E você teria saído da cova. Mas não era o tempo de você sair, porque Deus tinha uma exaltação para você. O Senhor ia enviar o anjo, o leão ia ficar com fome, você ia sair da cova e ia ser exaltada como Daniel foi. Mas Deus colocou um selo e uma pedra para você não sair. Quantos de nós dissemos assim, se não fosse a minha necessidade de levar chefe de família, a minha necessidade de levar comida para casa, eu já tinha dado um soco nesse patrão. Eu já tinha mandado ele ir para o inferno, eu não ia suportar essa situação. Mas Deus colocou uma pedra, a necessidade dos filhos. A necessidade de levar comida para casa. É a pedra, com o selo real. Deus coloca essa pedra para que você não fuja da cova. Porque a vitória que Ele tem para te dar é lá naquela cova. E aí você quer sair de qualquer jeito. Quem não quer sair da cova? E às vezes Deus está te treinando num negócio. Deus está te treinando num negócio para fazer você prosperar. Para te ensinar a ganhar dinheiro. Para te ensinar a prosperar. E você está sofrendo ali. E você diz, é hoje que eu vou acabar com esse negócio. Vou sair dessa cova. Mas Deus coloca uma pedra. Você não pode sair agora porque tem isso aqui. Esses móveis que você comprou aqui, você tem que pagar. Você vai ser processado se você sair. Aí você fica, entendeu? Aí o salão continua aberto. Aí o armarinho continua aberto. Aí você continua no emprego. Bom dia, seu Jorge. Bom dia. Se ele soubesse como eu queria matar ele, mas meus filhos... Aí você continua na cova. Aí o marido apronta, faz um monte de coisa. Você continua na cova. Você continua na cova. Por quê? Porque Deus quer você ali, para Ele te dar o livramento ali naquele lugar, gente.
A rua que você mora. A rua que você mora. Muitas das vezes Deus permite que você fique. Você já podia estar morando em outro lugar, já ganhou o suficiente para ir para outro lugar. Mas Deus deixa você ali. Porque a honra que Deus vai te dar é naquele quintal. Oh, aleluia! Ah, Senhor, me dá dinheiro para sair daqui, não. O Senhor disse assim, eu não vou tirar você daí, não. Depois eu tiro. Porque essa cova aí, o leão que está aí dentro não vai te matar. E é aí nessa cova que eu vou te mostrar o quanto eu sou Deus, o quanto eu sou poderoso, o quanto eu faço, o quanto eu salvo, o quanto eu liberto, o quanto eu sou Deus. É ali que eu tenho que te mostrar. Lembra que eu te falei na outra pregação que a experiência do pai não serve para o filho? Então, resumindo, essa situação que você está passando, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja sentimental, emocional, essa cova aí, querido, tenha certeza que esta cova aí, esses leões que você todos os dias tem medo de morrer por causa deles, você não vai morrer aí não. Você vai levantar dessa situação, em glória, em honra. Você vai levantar dessa situação. Mas volto a falar, Daniel 6 passou pelo Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Não é só querer ser livre dos leões sem ter janela aberta, não. Deus livra dos leões quem tem janela aberta. Deus livra dos leões quem tem intimidade com Deus, quem fala 3 vezes ao dia, quem não muda seu posicionamento, que não muda a sua forma de falar, para poder ficar bem na fita, lá no trabalho. Não, aqui no meu trabalho eu tenho que mudar, senão eu não vou receber aquela promoção. Eu não posso ser crentão aqui, não. Não posso. Eu preciso mesclar um pouquinho. Porque se eu não ceder um pouquinho, eu não vou receber, nem aqui eu vou ficar, vai ficar assim, querido. Porque se Deus colocou você ali, e se os leões estão ali, é ali que você vai prevalecer, é ali que Deus vai te exaltar, é ali que você vai romper. Quando procurarem, cadê o seu Luiz? Cadê a dona Roberta? Ela já rompeu. Quando forem te procurar, lá na cova, você já rompeu. Você já foi embora daquele emprego horrível, que te pagava mal. Mas é crente que tem janela aberta. Volta a falar, eu preciso repetir isso. Sabe por quê? Quando o rei falou com Daniel assim, preste atenção a isso. Isso pode mudar a sua vida. Quando o rei falou assim para ele, Daniel, o Deus a quem você serve continuamente vai te livrar. Olha que palavra. Olha essa palavra. Continuamente. O Deus a quem você serve continuamente. Ele não falou o Deus a quem você serve de vez em quando. Oh, aleluia. Deus está falando. Ele não disse assim, o Deus que você serve um dia da semana. O Deus que você serve quando você está com vontade de ir para a igreja. O Deus que você serve quando você está bem. Acordei de bom humor, vou na igreja. Não. Ele não disse o Deus que você serve de vez em quando. Ele disse o Deus que você serve continuamente. Aplauda o Senhor. Continuamente. Oh, aleluia. Continuamente, todos os dias, janela aberta,
para Jerusalém, orando 3 vezes ao dia, lendo a palavra, quando está feliz, quando está triste, quando está afrontada, quando está magoada, quando está despejada, quando está doente, quando está com dor, quando está com raiva, quando está empregada, quando está desempregada, quando está com dinheiro, quando está sem dinheiro. Continuamente serve a Deus. Continuamente. Todo dia. Acordei. Deus, esse dia é teu. É o Deus que é o dia que Deus me deu. Aí foi trabalhar, encontrou uma pessoa necessitada aqui, querido. Jesus pode mudar a tua vida. Continuamente, continuamente, continuamente. Foi o rei que falou. Foi o rei que jogou ele na cova, que fala assim: esse Deus aí que você serve continuamente vai te livrar. O rei já sabia, parece que o rei sabia. Eu não sei se na história aqui, isso aconteceu, não sei se antes da questão da fornalha, lembra da fornalha? Alguns historiadores dizem: será que este rei já sabia do que aconteceu com os amigos de Daniel na fornalha? Porque ele estava crendo. Ele estava querendo que Daniel fosse livre daquilo. Tanto que ele ficou feliz da vida quando ele viu Daniel vivo. Ele ficou feliz da vida. Porque ele deve ter desconfiado que eles inventaram aquilo, armaram aquilo por inveja, por causa da promoção de Daniel, porque Daniel era bem sucedido. E tem mais um detalhe, hein? A Bíblia diz também que ele foi escolhido para esse cargo porque ele tinha um espírito excelente sobre ele. Gente, ele tinha um espírito excelente, ele tinha uma inteligência extraordinária. Então o Espírito do Senhor habitava dentro de Daniel, e este foi o motivo da inveja dos opressores, da inveja de Satanás, da inveja dos que dão brecha para serem usados pelo diabo. Habitava em Daniel um espírito excelente, e habita em nós também. Habita em nós também. E para terminar, toda aquela escatologia, nós sabemos que Daniel teve muitas revelações de escatologia. Daniel teve muitas revelações dos finais dos tempos. Foi dada a Daniel. Deus deu a Daniel a escatologia, o que ia acontecer nos finais dos tempos. Toda a escatologia está baseada em Apocalipse e no livro de Daniel. Deus revelou a Daniel os finais dos tempos, mas só revelou a Daniel os finais dos tempos depois do capítulo 6, depois da cova do leão. Só revelou a João lá o céu aberto e os anjos descendo e subindo depois da ilha de Patmos. Deus só nos dá revelações excelentes, querido. Deus só nos dá revelações que abrem o céu depois da cova, depois da ilha de Patmos, depois da fornalha. Se você está no capítulo 6, não se preocupe. Permaneça. Não pare aí não. Não pare no 6, não, quando o edito do rei foi dado, não. Vá até o fim. Vá até o fim, porque Daniel fala lá no final do seu livro. Vá até o fim. Vá até o fim. Porque ainda que você vá para as covas, para a cova do leão, Deus tem livramento para você. Este Daniel, você pode ficar de pé, querido. Vamos terminar. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Pode continuar. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, a visão
na sua cabeça, escreveu e logo o sonho relatou a sua. Eu quero aquela parte que ele diz que todos os povos honrem ao Deus de Daniel, porque ele livra, porque ele cura. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, é isso mesmo. O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, isso é o rei dizendo, gente. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Olha que palavra maravilhosa. Ele livra e salva. E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Gente, vamos ler comigo esse último versículo aqui, enquanto o ministério de louvor. Mas eu leia alto, para exaltar o nome do nosso Deus. Isso aí foi o rei Dario que falou. Olha, um rei ímpio, gente. Eu acho que ele ficou meio convertido, né? Porque ele ficou maravilhado. Ele disse, meu Deus, que Deus é esse? Todo mundo vai ter que temer no meu domínio, nas minhas terras, na minha nação. Todo homem vai ter que temer e tremer diante do Deus de Daniel. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Porque Ele é Deus vivo, é para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Aleluia! 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 Essa luta aqui, oh meu Deus! Aleluia! Aleluia! Você pode ministrar o que você quiser, contanto que não demore, mas você pode ministrar alguma coisa para o povo, inclusive chamar chamar à frente para oração. Fecha. Da forma do leão. Ainda. Com força e a força na vida. Alegrarei.
Aleluia, 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 aleluia. Arabada, xerebada, xerebada. Aleluia. 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 Glória. 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 Aleluia. Arabandara, chave, arabandá. Aleluia. Glória. Arabandá sube, queira chave, arabandá. Glória! Oh. Glória! Glória, 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 glória. Dai manda xerebandara, xerebanda. Todavia me alegrarei. Alegrarei. Aleluia. Aplauda o Senhor. Você pode ofertar agora.